Olá, estimados estudantes do Centro Universitário Internacional Uninter. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês hoje nesse 18º Enfoque. Hoje eu, professora Crisbele Domingos, coordenadora da área de Línguas e Sociedade, estou muito bem acompanhada de duas professoras. A professora Thaís Carvalho César, que também integra a área de Línguas e Sociedade, está aqui junto para a nossa mesa redonda de hoje. E também a professora Mariana Bonat Trevisan, que também integra o programa de monitoria e a área de línguas e sociedade. E estamos aqui hoje nós três para um bate-papo sobre programa de monitoria. Então, olha só, a nossa ideia hoje aqui é falar um pouco sobre internacionalização do programa de monitoria, ou melhor, ainda antes, o que ele é, qual é o papel do programa de monitoria dentro aqui do nosso Centro Universitário Internacional e quais são todos os desdobramentos, né, que nós temos dentro desse programa, que traz processos e práticas de inovação, de internacionalização, de inclusão e de pesquisa também, porque afinal de contas, aqui no Encontro de Iniciação Científica e Fórum Científico e também nesse seminário PIBID de Programa de Iniciação à Docência, essa é também uma de nossas pautas. Então, sejam muito bem-vindos, enviem suas perguntas, fiquem super à vontade para conversar com a gente depois, né? Enviem aí as perguntas de vocês sobre o programa de monitoria, sobre como integrar o programa de monitoria também. Agora, professora Mariana, conta um pouquinho para a gente como é o programa de monitoria, assim, como ele se desenvolve dentro da Uninter. Ah, maravilha, professora Crisbele. Então, gente, o programa de monitoria é uma iniciativa muito bacana, né, que a gente tem aqui junto ao setor de pesquisa e é um processo que os alunos entram anualmente. Então, anualmente é lançado um edital para que esses alunos aí por curso, então cada curso tem o seu edital do programa de monitoria e aí os alunos fazem, né, uma seleção, fazem inscrição, a gente tem, por vezes, a etapa de entrevista, a etapa de avaliação também que eles fazem para poder, né, passar para esse programa de monitoria. E aí, anualmente, entram essas turmas bacanas do programa de monitoria. E é muito legal aqui, porque nós que somos da área de línguas e sociedade, a gente trabalha muito nessa perspectiva da área, da transdisciplinaridade. Então, nossos alunos entram no curso da monitoria do curso de História, do curso de Letras Português, Letras Libras, Inglês, né, também temos ali os cursos de Sociologia junto na área, e aí tem toda uma integração desses alunos que vão estar atuando conosco, junto com os docentes, entre ali os seus pares, os outros alunos, em atividades ligadas à docência, né? Pesquisa também, então a gente está trazendo os nossos monitores esse ano, professora Crisbela, com muita alegria, professora Thaís também, trazendo os nossos monitores que estão desenvolvendo pesquisa científica ligada ao seu curso, ligada à área, ao eixo de pesquisa da área, trazendo essas pesquisas para apresentar nesse evento do Enfoque. Então é muito gratificante para a gente, porque todos os professores da área estão envolvidos também com os monitores, estão orientando grupos de monitores para apresentar pesquisas científicas, temas que foram delimitados conjuntamente a partir dos eixos de pesquisa da área, mas os grupos, os professores orientadores foram delimitando junto com os estudantes os interesses de pesquisa, mapeando, né? Muitas pesquisas ligadas, inclusive, ao EAD, ao estudo sobre a educação à distância, ao desenvolvimento da própria, do próprio programa de monitoria. Muitas vezes, como é que a gente tem ali relatos de experiência muito bacanas e dialogando com também a produção científica sobre isso, sobre o programa de monitoria, sobre internacionalização. Então, está sendo uma experiência, é uma experiência muito bacana, está sendo, continua sendo uma experiência muito bacana o programa de monitoria dentro da Uninter e a gente podendo falar mais especificamente da área de línguas e sociedade dentro da Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas, né, professora Crisbele? É isso aí, professora Mariana. Mas olha só, os programas de monitoria, eles são sim
previstos no MEC, previstos para, né, serem um componente integrante do ensino superior, aqui na área de línguas e sociedade, então dos cursos de letras português, letras inglês, letras libras, história, né, agora o curso de sociologia migra para uma outra área, mas assim, existe então toda essa regulamentação feita pelo MEC, né, dessa exigência dos programas de monitoria no ensino superior, mas nós aqui na Uninter, não apenas na área de línguas e sociedade, mas em toda a Uninter, nós fazemos a diferença a partir desses programas de monitoria que estão aí em todos os cursos e em todas as áreas. Por quê? Os programas de monitoria, em termos de regulação, de legislação, eles são previstos para o letramento científico, para o letramento acadêmico, para promover ações dos estudantes, né, para uma preparação à docência. Mas aqui nós vamos além, e é sobre esse além que nós vamos conversar hoje. Então, nós vamos começar aqui com uma parte bastante importante também do nosso programa de monitoria, muito bem trabalhado pela professora Thais. Ela traz processos de inovação dentro do nosso programa de monitoria a partir da inclusão. Professora Thais, conta um pouco das suas experiências maravilhosas, lindas e inspiradoras dentro da Uninter com os nossos estudantes de inclusão. Bom, professora Crisbelli, primeiramente, né? Olá a todos vocês que estão aqui conosco, é um prazer enorme estar aqui participando. Primeiramente, assim, a monitoria, ela é um espaço, né? Um espaço de acolhida, é um espaço de diversidade, né? Em que a gente não exclui, né, os alunos. Os alunos, eles são integrados, eles são recebidos em toda a sua pluralidade, em toda a sua diversidade. E nos últimos anos, a monitoria vem recebendo alunos de inclusão, o que é muito bom, o que é muito positivo. E esses alunos, eles têm desenvolvido pesquisas bastante interessantes, bastante satisfatórias. E esses alunos têm ganhado espaço aí no meio científico acadêmico, né? Eu posso, professora Crisbelli, me dar licença para contar uma experiência? Claro, então, por favor. Eu tive recentemente experiências com um aluno da monitoria que ficou comigo por 2 anos na monitoria. Nós desenvolvemos uma pesquisa no âmbito da literatura. Esse aluno produziu uma pesquisa em literatura, nós apresentamos esse trabalho em congressos, ele publicou esse trabalho, né, ele publicou na nossa revista interna aqui, na Caderno Intersaberes. Esse artigo dele também vai sair em um livro. Então, assim, é um espaço em que esse aluno está podendo divulgar a pesquisa dele e ele está se projetando como um pesquisador. Né? Não é um aluno com deficiência, é um pesquisador. Nós temos aqui pesquisadores. Né? Então, a monitoria proporciona a todos esses nossos alunos a oportunidade de realizarem pesquisas, e para esse aluno foi a realização de um sonho. Né? Ele queria pesquisar, ele queria escrever. Então, essa foi uma experiência bastante exitosa, uma experiência bastante positiva que nós tivemos aqui na nossa área. Professora Thais, desculpa, né, já interromper, mas é porque a gente lembra aqui dessa orientação tão bacana, né, que você fez do aluno, do Gabriel, e além da pesquisa, o desenvolvimento dele na escrita, eu tive a oportunidade de ler o texto dele, que depois foi publicado no Caderno Intersaberes. É um texto primoroso, primoroso com a sua orientação, e também a escrita dele é maravilhosa, né? O desenvolvimento do tema, o desenvolvimento acadêmico desse tema, né? Mas além disso, o desenvolvimento dele no programa como um todo, é incrível a gente ver, observar as trajetórias. Na relação interpessoal, na relação com... a trajetória desses alunos e do Gabriel, então, é incrível porque... toda a questão dele, a deficiência, a questão da fala, mas a gente lembra do Gabriel no começo e como ele chega ao final da participação dele no programa de monitoria, durante, acho que foram 2 anos que ele ficou, né? 2 anos.
Nossa, ele palestra, ele fala, ele ajuda, contribui com os outros alunos, ele, né, tem toda uma, desenvolveu toda uma expertise, digamos, de fala, né, como apresentar no evento acadêmico aqui, como no próprio Enfoque, que ele também apresentou, né, em outras edições, que você vê como que o programa de monitoria ele é muito relevante para a formação desses alunos, como é uma formação muito integral, né? Não é só a escrita, não é só a fala, mas esses estudantes, não só o caso do Gabriel, mas outros estudantes como a Camila, que eu acompanhei mais de perto na monitoria de História, que agora está na monitoria do curso de Sociologia, ela está concluindo História e gosta tanto de estudar, de adquirir conhecimento, de construir conhecimento, que ela está terminando História e foi para o curso de Sociologia e também entrou na monitoria agora com o curso de Sociologia. Era uma aluna muito tímida no começo, né, quietinha, tímida. A gente propunha para eles interagirem na apresentação com a gente de textos acadêmicos, discussão de textos acadêmicos, e ela foi se desenvolvendo também. Hoje a gente tem as participações dela em todas as aulas, em todas as atividades da área, além da própria monitoria, são incríveis. Então, o que eles adquirem de desenvoltura, de formação mesmo integral é muito bacana, né? E nós temos alunos, né, como você deu o exemplo, o próprio Gabriel, a Gabriela, né, que também é uma aluna que a gente tem, TEA, a Camila, né, que não é uma aluna com deficiência, mas são alunos que têm posição de liderança dentro do grupo, né, que ao longo do tempo começaram a ter uma posição de liderança, começaram a se posicionar, né, e eles são vistos dentro do grupo ali com um certo, nessa posição de liderança, né? São referências ali no grupo. Elas são estudantes multiplicadoras do conhecimento ali dentro, né? Porque, veja, né, professora Mariana, tem essa ideia, alguns estudantes antes de entrarem na EAD, né, na educação à distância, nos perguntam nas redes sociais, às vezes enviam, vão até o polo de apoio, enviam perguntas do tipo: nossa, mas quando eu entrar na EAD, eu vou conversar com colegas, eu vou ter interação com outros colegas? Ou é assim um processo de ensino e aprendizagem mais autônomo, mais solitário? De jeito nenhum. E aí eu gostaria de pedir para a professora Mariana contar um pouco aqui como o programa de monitoria, professora Mariana, une os estudantes, fazem com que eles façam amizades dentro da EAD e amizades de anos, assim, e como a partir desse engajamento, dessa conversa, desse diálogo que eles estabelecem no programa de monitoria, como que eles trabalham juntos, eles fazem trabalho juntos, eles trocam ideias. Então, assim, professora Mariana, a EAD um espaço, a partir do programa de monitoria, claro que existem outros, mas é um espaço de interação, de colaboração, de trabalho cooperativo, de aprendizagem coletiva. Conta um pouco para a gente como o programa de monitoria estrutura esse processo na área de línguas e sociedade. É um processo, assim, que a gente, conforme eu trabalho com a monitoria desde 2019, e depois a gente deu ali uma repaginada no programa no ano de 2022, e a professora Crisbelli trabalhou muito de perto ali, né? Nós trabalhamos muito juntas, depois a professora Thaís também ingressou, e aí a gente pôde ver toda essa construção de perceber como que, na EAD, um dos grandes desafios é promover essa interação, esse engajamento, os alunos se sentirem pertencentes àquele grupo, àquele curso, à identidade do curso, da área. Então, a gente observou que com o programa de monitoria, isso aconteceu, se desenvolveu, se estruturou muito mais. Os alunos, a partir desse momento que foram convidados a participar do edital de monitoria, se inscreveram. Muitos alunos se inscreveram. A gente tem uma procura muito grande todo ano para participação no programa de monitoria. E aí, a gente percebeu o quanto que a EAD pode ser interativa, colaborativa, quanto que esses alunos estão em constante contato, tanto entre si quanto com os docentes. Então, aproxima também professores e alunos, né? Não é aquele docente que está distante ou que está só na tutoria de forma assíncrona, não. Ele está
comunicando, a gente tem as plataformas que a gente usa para comunicação mais direta, né, os chats mais ali diretos, e aí os alunos, os monitores vêm falar com a gente, tiram dúvidas às vezes que são de outros estudantes, que eles levam isso também para a interação deles, monitores, com os outros estudantes do curso e da área, nas aulas interativas, nos eventos que a gente promove. Então, eles também levam essa informação, eles também atuam nesse sentido de colaboração com os colegas e entre si. É incrível, porque todo ano, quando a gente começa esse processo de seleção e depois quando se formam as turmas do programa de monitoria, a gente vai ter monitores voluntários, monitores bolsistas, monitores que estão já desde um ano anterior, né? Todo mundo faz o processo seletivo todo ano, mas os monitores que também estavam em anos anteriores e continuam na monitoria, participam de novo do processo seletivo e entram, esses monitores se tornam uma referência, como a Thaís falou, se tornam uma referência para os colegas, um ponto de apoio muito importante, e eles também vão percebendo que esses monitores que são referência têm um contato muito direto, muito próximo com os professores, eles vão percebendo que eles também podem ter esse contato direto com os professores e procurar a gente, conversar, né? Uma relação muito bacana, muito próxima, muito diferente do que era um professor de ensino superior até metade do século XX, eu puxando a sardinha para o meu lado aqui da história, né? Pensando ali até os movimentos de maio de 68, em que os estudantes se revoltam porque o mundo acadêmico, os professores eram muito rígidos, muito distantes, viam aqueles alunos como inferiores a eles, e hoje a gente tem uma relação completamente diferente. Na EAD, então, e aqui na instituição a gente pode falar, porque a nossa vivência, a nossa experiência, o quanto a gente está próximo desses alunos e quanto que eles também aí formam os seus grupos de apoio, de colaboração. Nós vamos fazer o texto para o Enfoque, por exemplo. Uhum. Vários monitores ali estão nos seus grupos, mas também estão interagindo no grupo geral com todos os outros monitores da área. Vocês já pegaram o template, vocês sabem até quando que é para entregar isso. E aí fica essa interação e essa amizade entre eles vai crescendo, nessa ajuda, nessa colaboração, até o ponto de, no final do ano, eles fazerem muitas vezes uma festa online, digamos, uma comemoração online. Amigo secreto online. Amigo secreto. Já tivemos surpresas, por exemplo, de uma monitora organizar com os outros monitores e a gente ter aqui várias caixas de chocolate chegando no prédio do Garcês como presente. Eu não lembro nem se era época de Páscoa, né? Alguma coisa assim, a gente ganhou chocolate. Então, é uma educação que o nome é à distância, mas é muito próxima. E eles formam esses laços entre eles e conosco, e a gente vê o desenvolvimento deles, pessoal, acadêmico. Isso se reflete no acadêmico também, porque aí eles se sentem seguros para virem aqui, porque eles estão junto com os colegas, as produções são em grupo, então eles se sentem seguros para vir apresentar, não se sentem intimidados, porque é um evento acadêmico, pesquisam, escrevem, preparam a apresentação junto com os professores, orientadores, e a gente também troca informações entre nós professores, porque às vezes um está com dúvida ainda, o texto foi enviado nesse template aqui. Aí eu, por exemplo, esses dias com o professor Rogério, a gente ficou conversando, mas a gente vai mandar dessa forma, ou essa letra aqui, essa fonte, não é outra fonte que usa. Então é muito bacana, né, professora Crisbeli, professora Thaís? É um programa muito rico, né, professora Mariana, porque, veja, existe, claro, toda uma estrutura desse programa de monitoria, como nós já falamos aqui, então os estudantes, eles entram via processo seletivo, que abre geralmente no fim do ano para iniciar no ano seguinte. Então, aqueles que têm interesse em integrar o programa de monitoria, fiquem de olho lá no AVA, porque vai abrir uma sala do processo seletivo e aí, então vocês podem participar. Esse processo seletivo, ele possui um edital, porque é um processo seletivo formal, né? Que tem, claro, uma legislação, uma regulamentação, todo um aparato legal dentro da instituição, né? Então, vocês vão lá, vão ler os editais, vão conhecer as etapas, vão se preparar para daí, então, participar desse processo
seletivo do programa de monitoria, que consiste, né, numa análise de currículo, numa carta de intenção de vocês. Alguns cursos possuem prova, né? Para ter ali, para que vocês, para saber em que nível mais ou menos do curso vocês estão. E aí também em alguns momentos existem entrevista para saber, né, quais as intenções do estudante. E aí o estudante vem ou como bolsista ou como voluntário. E este ano de 2025 foi um ano muito feliz para nós, dentro do programa de monitoria, porque antes nós tínhamos quase metade das bolsas de estudo e quase metade também de vagas para alunos voluntários. Então, o que são os alunos voluntários? Por um acaso, né? Se porventura você participou do processo seletivo e não conseguiu o pleito de bolsa, você pode participar como voluntário. Então, você pode vir, né, nas diversas atividades do programa de monitoria, participar, aprender sobre letramento científico, sobre pesquisa científica. Vocês vão frequentar as aulas ao vivo do curso também junto com os professores e vão fazer pesquisa, vão aprender a fazer pesquisa, gente. E essa parte é muito importante, tá? Da pesquisa dentro do mercado de trabalho. Por quê? Quando vocês forem, por exemplo, se vocês fazem cursos de licenciatura, que na área de Línguas e Sociedade, a gente tem licenciatura de Letras Português, Letras Inglês, Letras Libras e de História. Então, quando vocês forem fazer um concurso público, alguns contam pontos das publicações científicas que vocês têm. Então, quando vocês forem fazer aquele concurso, vão entregar os documentos de vocês, aquela publicação, aquele resumo expandido que a professora Mariana explicou como funciona, aquela publicação no caderno Intersaberes, que a professora Mariana também está à frente, cuida, né, professora, com muito afinco, com muita disposição com os alunos, então vários publicam também lá, ficam volumes lindos, mas assim, essa é uma grande oportunidade que o programa de monitoria também promove, tá, gente? Então, com isso, vocês vão incorporando o currículo de vocês. Quando vocês forem montar um currículo Lattes para aquele que ainda não tem, vocês vão ter lá experiências diferentes, vocês vão ter participação em congressos, vocês vão ter participação em vários eventos da área, e isso tudo faz toda a diferença no mercado de trabalho, no currículo, na experiência, porque quem trabalha nas licenciaturas, ou o futuro professor das licenciaturas, ou um bacharel, vai precisar. Quem trabalha nesse ramo das ciências humanas precisa naturalmente ser pesquisador. Então, vocês vão pesquisar a vida inteira de vocês. E é muito bom estar num centro universitário que promove pesquisa científica, promove extensão, promove colaboração entre colegas para que vocês estejam preparados aí para o que vem aí pela frente. Mas, nesse sentido, eu gostaria, vou chamar aqui a professora Thaís, para que ela conte um pouco mais para a gente como o programa de monitoria, além da estrutura dele, além desse trabalho colaborativo que a professora Mariana falou, como os estudantes se desenvolvem, professora Thaís, ao longo do programa de monitoria, porque a professora Thaís aqui está à frente, claro, desse programa de inclusão, mas ela tem um olhar muito atento no desenvolvimento dos estudantes. Então, professora Thaís, vamos pensar o seguinte, o estudante chegou, ele está aí no seu segundo ano do curso de 4 anos, como que ele chega, se ele integra o programa de monitoria, como que ele chega lá no 4º ano, professora Thaís? Bom, nós recebemos estudantes, claro, tem estudantes que já chegam com uma bagagem, né, que já tem um olhar um pouco mais apurado para a pesquisa, mas tem estudantes que chegam, eu vou usar uma palavra, né, que chegam crus para a gente, são pedras brutas. Né? Nós recebemos algumas pedras brutas aqui, que nós temos que ir lapidando ao longo, né, desse processo. Lapidando, que eu digo, no mundo da pesquisa científica. Né? São estudantes que ainda não têm um olhar sobre onde pesquisar, como pesquisar, sabem o que querem pesquisar, mas ainda não têm aquele olhar assim, mas como é que eu recorto o meu tema, como é que eu chego ali, né? Que ainda tem aquela visão muito ampla que o pesquisador em início de carreira, digamos assim, tem,
né? Aquele pesquisador que inicia no mundo da pesquisa, ele tem um olhar extremamente amplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui da área da linguística, que é a minha área. Eu quero pesquisar variação linguística no estado de São Paulo. Quantas variantes linguísticas nós temos no estado de São Paulo? Né? Eu diria que o pesquisador iniciante, ele quer abraçar o mundo com as pernas. Isso é impossível, né? A gente não consegue abraçar o mundo com as pernas, não dá. Então, o que a gente faz com esse monitor iniciante, com esse pesquisador iniciante? Ensina ele a olhar para o objeto específico, né? A gente olha para ele, olha, amigo, vem cá. Você vai ter que olhar para o teu objeto. Você não vai conseguir estudar todas as variantes do estado de São Paulo. O que chama mais tua atenção? E vai instigando, vai te instigando. Você não vai dar a resposta. Nem eu, nem a professora Mariana, nem a professora Crisbelli, ninguém aqui vai induzir aluno. Ou a gente vai mostrando possibilidades. A gente faz reuniões com os nossos alunos da monitoria. Cada professor... Agora, nesse percurso do enfoque, principalmente, né, que os alunos precisam desenvolver suas pesquisas para o enfoque, cada professor faz reuniões com seus alunos. E nessas reuniões, os professores têm desenvolvido, ajudado os alunos a caminhar por esse caminho da pesquisa, né, se enveredar por esse caminho da pesquisa. Olhar para o tema, como é que eu vou escrever? Beleza, agora eu já tenho o meu objeto de pesquisa. Como é que eu vou colocar isso no papel? Né? Porque escrever um artigo científico não é a mesma coisa que escrever um romance, não é a mesma coisa que escrever um diário, não é a mesma coisa que escrever uma mensagem do WhatsApp. Né? A linguagem científica é diferente, a linguagem científica tem lá as suas peculiaridades. Eu diria que a linguagem científica tem as suas chatices, porque tem, né? Tem os melindres da linguagem científica. E então a gente também pega esse aluno, nesse sentido, a gente pega esse aluno pela mão e mostra para esse aluno, olha, é por aqui, né? Essa linguagem é assim, assim, assim. Professora, tá, legal, aonde a gente vai pesquisar? Esse é outro pulo do gato, né? Que a gente trabalha, não só com os monitores, mas com todos os nossos alunos nas nossas aulas, né? Onde que a gente vai pesquisar? Porque isso é um mal que a gente tem no mundo. Né? As pessoas não sabem onde pesquisar. As pessoas olham recebem ali qualquer coisa pelo WhatsApp e tomam aquilo como verdade. Né? Não checam a fonte daquela informação. Não checam se aquilo é verdadeiro, se aquilo faz sentido. Então, assim, a gente direciona os nossos alunos para fontes seguras de pesquisa. Tá? Então, vejam só. O aluno vai chegar para a gente já vai ali. Vai aprender a recortar objeto, vai aprender a escrever, vai aprender a olhar para onde, né, vai fazer a pesquisa. Vai chegar lá no 4º ano, esse aluno, além de tudo isso, nesse percurso, ele vai se tornando uma pessoa mais crítica. Por quê? Porque ele já sabe onde pesquisar. Então, ele vai falar, não, aqui não posso, aqui eu posso. Ele aprende a não aceitar qualquer coisa. Não ir por qualquer lugar. Né? Então, todo esse percurso da monitoria vai tornando o aluno um indivíduo, um ser humano, uma pessoa mais crítica. E no convívio com os pares, no convívio com os professores, no convívio do dia a dia e até na relação com o tema de pesquisa, essas pessoas também vão se tornando pessoas cada vez mais empáticas, cada vez mais humanas, cada vez mais que tenham cuidado com o outro, porque a gente tem muito essa visão dentro do programa de monitoria do cuidado com o outro. Como é que eu interajo com o meu par? Como é que eu me relaciono com o meu colega? Eu posso falar dessa forma? Eu posso me dirigir ao meu colega dessa maneira? Porque o respeito é a base das relações humanas. Né? O respeito é a base das relações humanas. Será que o meu colega se sente respeitado quando eu me dirijo a ele dessa maneira? Então, nesse percurso todo da monitoria, é um processo de letramento. Né? Um letramento social, um letramento acadêmico, um letramento inclusivo, um letramento... É um processo de letramento que acontece aqui.
né? Então, desde lá do primeiro ano até quando ele sair da monitoria, a gente já lapidou a nossa pedrinha bruta em todos esses aspectos aqui. É isso aí, professora Thais. Que bonitos os relatos da professora Thais e da professora Mariana sobre, né, o que nós desenvolvemos aqui no programa de monitoria, porque inovação, agora como linguista, o que significa inovação? É inovar uma ação. Então, dentro dos programas de monitoria aí a cada ano, e a professora Mariana, que está aqui há mais tempo também dentro do programa de monitoria na área de línguas e sociedade, também consegue nos dizer o quanto de ações nós inovamos ao longo do tempo. Então, quer dizer, nós inovamos em processo seletivo, de que maneira conhecer melhor os alunos para que eles integrem esse programa de monitoria, de que maneira saber se aquele estudante realmente quer, ou aquele estudante que às vezes, será que eu vou integrar esse programa de monitoria? A gente conta um pouquinho para ele do que é, aquele estudante tem o maior sucesso durante essa trajetória dele. Ou até mesmo, não apenas no processo seletivo, mas isso tudo que a professora Thais está trazendo aqui, né? Ó, a inclusão, né, que ela trabalhou, acompanhou mais de perto, como é trazer, né, esses casos de inclusão de estudantes que antes tinham bastante dificuldade ali, a partir do programa de monitoria, se desenvolveram muito mais e hoje, nossa, publicam artigos e vão em congressos e tudo isso. Também são inovações, né? Então, nós fazemos isso a todo tempo dentro do programa de monitoria. E neste ano, gostaria que a professora Mariana contasse um pouquinho como ela inovou, a professora Thais e os outros professores coordenadores de monitoria a partir dos trabalhos do Enfoque, porque neste ano teve toda uma organização diferente dentro do nosso programa de monitoria para que os estudantes se reunissem, cada professor, né, trouxe ali ou ficou responsável por um grupo de estudantes para orientar e produzir trabalhos de qualidade. Professora Mariana, conta um pouco da inovação que nós tivemos na área de línguas e sociedade nesse aspecto. Com certeza, vamos falar disso. Só queria, para não deixar eu perder o momento também que a professora Thais falou, né, sobre todo esse letramento que acontece ao longo dos anos aí no programa de monitoria, e lembrando do caso tanto do Gabriel quanto de outras alunas. A gente tem muitas alunas que são mães, né? Muitas. E o programa de monitoria, sendo na educação à distância, de forma síncrona, a gente se reúne, tanto nas reuniões da própria monitoria, quanto nas outras atividades do curso, nas aulas ao vivo, né? Esses alunos estão nas suas casas participando, essas alunas que são mães, alunos também. A gente tem o Gustavo, que foi pai recentemente, agora na monitoria de história. É muito bacana essa troca humana, além de tudo, porque ele estava sendo orientado pelo professor Rogério, que também é pai de um menino, e agora o Gustavo teve um menino, nasceu há pouco tempo. Então, essas trocas de experiências e saber aquilo, né, ter esse respeito pelos colegas que têm diferentes vivências, que têm diferentes características, e como que, às vezes, um colega que não tem uma deficiência, mas ele aprende a conviver, a respeitar, a aprender com aquele outro colega que tem uma deficiência, ou aquela aluna que é a mãe que está com seus filhos ali naquele momento das aulas também. Então, a gente teve trocas muito bonitas de uma aluna que ela tinha um filho com autismo, ela tem um filho com autismo, e aí com uma outra aluna, também se chama Thais, né, que foi nossa monitora aqui há bastante tempo, que ela também descobriu o autismo depois de adulta e tem 2 filhos autistas. E essa troca de experiências foi riquíssima, riquíssima, entre todos eles ali na monitoria, todas elas. E lembrando também nessa turma da monitora Thais, que é lá do Rio Grande do Sul, né? A Thais, ela veio na tutoria esses tempos conversar com a gente, a professora Crisbelli também está lembrada, porque ela veio contar que a experiência que ela adquiriu no programa de monitoria ao longo desses anos proporcionou para ela uma desenvoltura, um traquejo até para os processos seletivos profissionais. Então, a professora Crisbelli estava comentando antes aqui do mercado de trabalho. A Thais veio contar para a gente, a aluna Thais, que
é agora professora do Instituto Federal, lá no Rio Grande do Sul, que ela falou, professora, o meu trabalho na monitoria, o meu processo de desenvolvimento na monitoria foi muito importante para eu passar na prova didática. Ela até tinha uma outra formação antes, ela não está trabalhando na área de História, na disciplina de História lá no IF, mas ela disse que a monitoria dentro da área de Línguas e Sociedade fez toda a diferença para ela conseguir entrar nessa vaga lá no Instituto Federal. E além do caso da Thaís, eu lembrei também do caso da Mirelle, também ela do Rio Grande do Sul, que falou para a gente ainda durante o programa de monitoria que ela conseguiu uma vaga de estágio em um museu na cidade dela, porque ela estava participando de um programa de monitoria na faculdade. Então, ela estar no programa de monitoria também deu ali todo um contexto, toda uma desenvoltura para ela participar da entrevista, para ela se posicionar, para ela falar o que ela fazia aqui. E aí o pessoal gostou muito dela, do perfil dela, e ela entrou nessa vaga lá. Né? Até queria saber mais notícias dela, faz um tempo que eu não falo com ela, saber como é que ela tá. Mas é muito bacana nesse sentido. Só para a gente não perder esse ponto, porque eu achei muito interessante para a gente lembrar desses casos aí exitosos que a gente tem dentro da área, dentro do programa de monitoria. Mas agora vamos falar então da inovação que a Crisbeli comentou aqui. É muito interessante observar que a gente está sempre refletindo sobre o próprio programa. Então, o programa, ao longo do tempo, a gente não fica estagnado, vamos continuar nessa fórmula aqui, fazendo isso aqui e pronto. Não, a gente está continuamente se avaliando, reavaliando, mudando práticas, inovando, porque é necessário. É necessário, a gente conversa com os monitores, então, normalmente, a cada UTA, a cada módulo, a gente faz reuniões específicas da monitoria para conversar com os alunos. Gente, como é que tá? Né? O que a gente pode, por exemplo, melhorar aqui na nossa comunicação? Podemos melhorar alguma coisa para o nosso planejamento prévio das aulas interativas que vão acontecer com a participação de vocês. Então, a gente vai organizando esses processos continuamente, ano a ano, para tentar sempre estar inovando, sempre estar melhorando para nós, para os alunos, para toda a comunidade acadêmica. Essa é a ideia também. E aí surgem ideias muito bacanas, porque, por exemplo, lá em 2022, o programa de monitoria, ele veio até ali 2023, começo de 2024, muito ligado a uma atividade que era o estágio de iniciação científica, que foi um estágio que foi originado ali no contexto da pandemia, em que os alunos não podiam ir para as escolas, e foi um contexto, né, bem complicado na pandemia. Mas foi muito bacana esse estágio porque a gente fazia discussões, a gente discutia textos acadêmicos, textos relacionados ao ensino, à pesquisa, com todos os alunos, e os monitores colaborando nesse processo junto com os professores. Então a gente veio atuando nesse sentido durante esse período, mas depois, com o fim da pandemia, com a volta dos estágios presenciais nas escolas, nos bacharelados nas instituições, então a gente pensou, nossa, a gente tem que reformular o nosso programa para ter um outro foco, ter uma outra dimensão. Mas aquilo que foi feito não foi perdido. A gente começou a aplicar isso nas atividades de aula. Então os alunos agora, o programa PAR, que também aconteceu no ano passado, a gente tinha ali aulas em que os alunos monitores foram totalmente envolvidos. A professora Thaís organizou a monitoria, e também foi um processo muito positivo, porque o que acontecia mais no começo do programa? A gente tinha os professores coordenadores da monitoria, coordenação de curso, que interagia mais com a monitoria, com os monitores, e os professores da área interagiam só quando tinha alguma atividade de apresentação, de discussão de texto em conjunto, né? Os outros professores também não estavam ainda muito envolvidos com a monitoria. E a gente achava que isso era um ponto que precisava ser melhorado, né? Era um ponto que tinha que rever para a gente, pelos alunos, por todo mundo, pelos professores. E nesse momento, principalmente com o programa PAR, ano passado, a professora Thaís organizou de forma que todos os monitores estivessem envolvidos em grupos com todos os professores. E aí a gente começou a ver uma interação muito bacana os alunos conhecem todos os professores conhecem os alunos, monitores, os professores interagem com os alunos não só nas aulas do programa PAR, mas no grupo da monitoria que a gente tem no Teams e conversam.
E a gente trouxe esse ano mesmo, né, depois do fim dessa etapa do par, a gente trouxe isso para as nossas aulas interativas. Então, os professores agora têm esses grupos, né, isso foi pensado junto com a professora Crisbelli. Esses professores têm os seus orientandos de pesquisa que apresentam nos eventos, como aqui no caso do Enfoque, mas esse grupo de orientandos, monitores de cada professor, também estão atuando como monitores, né, na essência aí do programa de monitoria, eles também estão atuando nas atividades do curso, nas aulas interativas, né, propondo junto com os professores, nós vamos ter uma aula sobre tal temática. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou expor isso, eu vou abordar uma questão assim, e os próprios alunos já vêm com a gente. Eu dou um exemplo, né? Nessa semana eu tenho uma aula, aliás, hoje, hoje à noite tem uma aula em que eu falei com eles, a gente vai dar uma aula sobre a terceira geração do Zanari, da escola do Zanari, nós vamos falar de uma figura do Michel de Certeau, e aí um aluno desse meu grupo, o Luiz Felipe, já falou, olha, eu vou pesquisar então sobre o Michel de Certeau, quem foi ele, como é que ele se insere nessa historiografia, deu bacana, Luiz, deu José, eu também vou. Né? E aí fica uma construção coletiva de conhecimento, eles levam isso para a aula, eles como alunos participam, e os outros alunos veem que não é só o professor que está falando, e também pedem para falar. Porque isso era algo que, antes dessa participação ativa da monitoria nas aulas, os outros alunos ficavam mais tímidos para começar a falar, para se expor no Zoom, abrir uma câmera, e agora não. Eles veem, ali o meu colega está falando. Então, essa coisa do pertencimento, né? O meu par, o meu igual está falando, eu também posso me sentir à vontade para falar. E isso foi um ganho enorme para todo mundo, para os professores, para os alunos, para o curso, né? E um processo conjunto, porque tanto na pesquisa, que aí a gente fez essa divisão, eu, a professora Thaís, a professora Fernanda, a professora Edna, a professora Bruna, que estamos ali na coordenação dos cursos da área que estão ligados à monitoria, então as coordenadoras de monitoria, a gente fez essa ligação ali com os professores, cada professor ter o seu grupo de orientandos, e hoje a gente vê o grupo da monitoria, inclusive no Teams, no nosso chat coletivo, muito mais interativo, os professores, gente, temos aula de literatura clássica tal dia, né? E aí manda o link do Zoom já e fala e conversa diretamente. Então, é algo que vai se desenvolvendo continuamente, né, professora Crisbelli? É isso mesmo, professora Mariana, porque, veja, é claro que todos esses processos de inovação, eles são importantes institucionalmente, eles são importantes a nível de área, claro, a nível de curso também, faz parte de um processo formativo dos professores que também estão ali, né, trabalhando diariamente com aqueles alunos semanalmente, atuando, claro, ensinando pesquisa e desenvolvimento acadêmico de todas as formas, como a professora Thaís falou aqui. Mas, gente, também tem algo muito importante que nós não podemos esquecer. Nós sabemos que a EAD é o futuro, nós temos aí tantos cursos de EAD dentro da Uninter. O novo marco regulatório traz, sim, claro, algumas mudanças, mas não tira a essência de dentro da nossa área de língua e sociedade, que já trabalhava com muita atividade prática, já com muita atividade presencial. Então, nesse sentido, por que é bom a gente trazer também essa reflexão, que é como um estudante do programa de monitoria também se prepara para, quem sabe, lá no futuro, ser um docente de EAD, ser um professor da EAD. Então, vejam, quando o estudante entra no programa de monitoria, vocês já escutaram aqui tudo que a professora Thaís falou que o estudante faz, a professora Mariana também contou aqui pra gente, mas veja, o estudante ele não vai só ali, eu vou aprender a como responder uma tutoria para aqueles estudantes que entraram. Claro, essa é uma atribuição. Eu vou aprender como montar um fórum de discussão, o professor vai me ensinar. Então, eu vou saber atender os alunos dentro de uma tutoria, claro que sempre supervisionado por um professor. Esse estudante que entra no programa de monitoria, nenhuma ação ele faz sozinho, ele é completamente supervisionado pelos professores. Então, vai aprender a fazer um atendimento aos alunos? Vai aprender conteúdo ao longo do tempo? Claro que sim, porque aqueles estudantes vão trazer, principalmente na monitoria de língua portuguesa, algumas dúvidas, né, sobre língua portuguesa. Então, aquele professor ele vai trazer vários materiais para aquele estudante, vai iniciar ali um bate-papo muitas vezes longo, de 10,
12 turnos conversacionais com aquele estudante ali, né, acompanhando as dúvidas dele. Então, o monitor, a monitora vai também desempenhar esse trabalho, vai desempenhar trabalho dentro dos fóruns, ou seja, vai aprender a estruturar, aplicar e avaliar propostas de ensino a partir de um fórum. Nós tivemos fóruns na disciplina de língua portuguesa que tiveram mais de 900 interações. E aí nós reabrimos esse fórum há um tempo atrás, o mesmo fórum, ele foi para mais de 1000 interações. Então, gente, essa é uma experiência muito exitosa. O que isso significa? Que vários alunos dos diversos cursos da Escola de Educação, Humanidades e Línguas, que é a ESELNA, hoje conduzida pela professora Dinamara Pereira Machado, que é a diretora dessa escola, que sempre nos apoiou nesse trabalho com os fóruns, e a gente teve lá várias interações de alunos de diversos cursos, e os monitores e as monitoras foram lá para interagir com esses estudantes, trazendo aí esse processo de ensino-aprendizagem não só de língua, mas de leitura, de adequação comunicativa, né, de trazer para esses estudantes reflexões sobre como se comunicar nos diferentes espaços. A gente tem uma forma para se comunicar dentro da universidade, outra no ambiente de trabalho, outra em casa, outra com seu companheiro, outra com seus amigos. Então, são, assim, propostas bem legais, até mesmo humorísticas, assim, que trazem os estudantes ali para debater com a gente, sempre, né, conduzida por professor, mas respondida pelos monitores. Esse processo, gente, é muito bacana, porque os monitores, eles vão aprendendo, os estudantes vão interagindo uns com os outros, vão se conhecendo. Então, quer dizer, um estudante do curso de Letras Português vai bater papo com o estudante da educação física dentro da disciplina de língua portuguesa. Então, esse espaço, gente, de troca, promovido pelo programa de monitoria, ele não só faz, né, um diálogo dentro da área de línguas e sociedade e transdisciplinar aos cursos, mas transdisciplinar ao Uninter de modo geral. Então, essas disciplinas que trazem o programa de monitoria dentro delas é muito importante também para isso. Mas não só, porque os estudantes de monitoria, eles estão também nos bastidores. O que significam os bastidores? Então, hoje, um estudante que integra o programa de monitoria, ele vai acompanhar os professores nas aulas ao vivo. O que ele vai fazer? Ele vai estar atento ao chat, ele vai estar atento às perguntas, ele vai trazer para o professor aquela pergunta que estava no chat, ele vai avisar o professor daquele estudante que quer fazer uma pergunta também, ele também vai responder perguntas no chat. Olha que interessante, gente. Então, quer dizer, hoje, o estudante monitor ou monitora pode escolher a aula que ele vai participar, né? Claro, né? Tem ali uma programação toda dentro da área, mas ele escolhe a aula que ele quer participar, ele vem para essa aula, ele assiste, aprende e ao mesmo tempo está ali amparando, auxiliando, orientando seus colegas. Então, é um trabalho riquíssimo, porque esse estudante, ele também está aprendendo a futuramente ser um professor de EAD, quer dizer, na medida que ele atende as tutorias, na medida que ele elabora fóruns, na medida que ele está ali em contato direto com os professores, a professora Thais, a professora Mariana, a professora Edna, a professora Michele, a professora Fernanda, que hoje cuida da monitoria de língua portuguesa, o professor Eugênio, tantos outros professores da área de língua e sociedade, que são muitos, esses estudantes estão ali em contato direto, aprendendo também como trabalhar na educação à distância com esses professores. E, como diz a própria regulamentação, que é uma introdução à docência, que é diferente de sala de aula, quer dizer, tem também muita reflexão de sala de aula para aqueles estudantes da licenciatura que estão ali, né, assistindo às aulas, estão aprendendo sobre as aulas das licenciaturas, que são específicas também, mas também a como interagir e trabalhar futuramente na EAD. Então, estão também aprendendo pesquisa científica, como a professora Mariana contou aqui, estão aprendendo como apresentar em eventos, como construir um trabalho para esses eventos. E, claro, a partir da fala da professora Thais, que aqui tem lugar para todo mundo. Não interessa o que você tem, não interessa se você tem
ou nos interessa se você tem alguma dificuldade, porque é esse o lugar que você vai trabalhar as suas dificuldades, é esse o lugar que você vai se desenvolver, que você vai estar junto com os teus professores, que você vai conversar não só com a professora Thaís, com a professora Mariana, mas com todos os professores do curso, que você vai poder escolher um professor para orientar aquele teu trabalho de pesquisa científica que você sempre teve um sonho de fazer. Então, aquele professor aqui que é mestre, doutor, que sabe muito daquela área e vai dividir os conhecimentos deles com vocês. E mais que isso, a partir do momento que vocês adquirem esse conhecimento com esses professores, vocês também vão partilhar o conhecimento de vocês com os calouros da monitoria que acabaram de entrar. E por isso vocês vão fazer também esse trabalho de multiplicadores, né? Esse trabalho de liderança que a professora Thaís falou aqui, que é de ajudar aqueles colegas que estão entrando e assim fazer um grande trabalho colaborativo. Mas nós temos ainda aqui alguns minutinhos e eu vou pedir licença para as professoras para a gente contar um pouco sobre como nós trabalhamos uma outra inovação dentro do nosso programa de monitoria, que nós apresentamos um trabalho também na ABED, que é o Congresso Brasileiro de Educação à Distância, que acontece aqui no Brasil, sobre as nossas experiências exitosas dentro dessa proposta de internacionalização. Então, vejam, como a área de Línguas e Sociedade é uma área que tem o curso de inglês, que também trabalha a língua materna, dentro do curso de letras português, que também tem o curso de Libras, o curso de História, nós tentamos aqui, ou trazemos, né, sempre, ou promovemos ações de internacionalização, tanto com palestras como na condução do Global Meeting, que é um programa internacionalizado da Uninter, que traz palestrantes internacionais para fazer falas sobre as ODS, né, em conjunto com a ONU. Então, tudo isso a gente faz institucionalmente, mas dentro do programa de monitoria, nós temos ainda uma outra inovação, que é quando os professores têm a oportunidade, são convidados para palestrar nas universidades de fora do país, a gente leva os nossos estudantes monitores. E aí eu trouxe aqui uma imagem que a gente tem nos slides, muito interessante, para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Há um tempo atrás, eu fui convidada para dar uma palestra na Universidade Carolina de Praga, lá da República Tcheca. E o que nós fizemos? Nós trouxemos os nossos alunos do programa de monitoria de língua portuguesa para ir junto nesse momento de troca com os alunos tchecos e alunos que também eram portugueses e alunos chineses e alunos de diversas partes, né, tanto da República Tcheca como do Brasil e como de outras partes do mundo. E a ideia era trocar ideias sobre uma temática que eu levei lá. Era uma pesquisa que tem um nome diferente, que é como aprender língua portuguesa a partir do azul calcinha, que esse termo azul calcinha só existe no Brasil, então essa cor azul calcinha só existe no Brasil, e foi sobre esses novos conceitos de imagem, de cor, de entendimento de mundo, de interpretação de cada cultura que a gente foi falar. E foi uma troca de ideias muito legal, porque cada estudante de cada parte do mundo foi falar de alguma expressão que só existia dentro de sua própria cultura. E foi um momento de muita troca, porque o estudante Gabriel, aqui acompanhado pela professora Thaís, estava lá. E ele deu um show de apresentação, um show. Ele falou sobre várias expressões, vários ditados populares que se tinha aqui no Brasil. Nós tínhamos tradutores nesse momento da palestra também, então esses tradutores traduziam um para o outro que falavam em diversas línguas. E no curso de linguística é isso, o pessoal fala várias línguas, um traduz para o outro e assim a gente vai. Então foi um momento ali muito bacana, de muita troca, de estudantes de licenciatura, de estudantes de bacharelado também. Então, a gente promove aqui também esse tipo de ação. É claro que não é sempre que tem, porque nós, claro, nós os professores, nós estamos aqui, nós
temos aqui as nossas horas dentro da Uninter, mas sempre que somos convidados, levamos aí os nossos alunos sempre quando temos oportunidades nesses congressos. E não apenas, né, gente, nesses congressos que são da instituição Uninter. Veja, a Universidade Carolina de Praga, né, uma universidade de fora, outras universidades, a professora Thais aqui também já apresentou trabalho em outra universidade que não era a Uninter, né? A professora Mariana conhece professores que também já fizeram isso. A professora Mariana também apresenta os trabalhos dela em universidades de fora, dá mini cursos também. Então, a ideia é trazer esse intercâmbio institucional, né? Um outro exemplo de intercâmbio institucional é que o professor André Cavazzani trouxe aqui para a gente uma parceria com uma universidade do Peru. Esses professores já vieram palestrar para nós também, tanto no Global Meeting como em nossas aulas inaugurais. Então, a gente sempre traz novidades que os monitores estão ali em contato com a internacionalização e também porque nós estamos em um centro universitário internacional. E você que é estudante, que está no Japão, que nós temos polos no Japão, nós temos vários polos da Uninter nos Estados Unidos, nós temos em várias partes do país, na Espanha, na Itália. Então, é bem interessante, gente, vocês também participarem dos nossos programas de monitoria. Ah, professora, mas o fuso horário, como que a gente faz? Não se preocupem que a professora Mariana tem muita experiência, ela vai dar o jeito dela. A gente sempre dá um jeito. A professora Thais também, do Texas, sabe, né? Teve uma outra monitora também que falou recentemente comigo dos Estados Unidos, acho que de Orlando, em Orlando que ela trabalha o dia todo e veio perguntar pra gente, professora, como que eu vou estudar? Eu quero muito integrar o programa de monitoria, mas e os horários das reuniões? Como que a gente vai fazer? Não se preocupe, a professora Mariana vai dar o jeito dela. Vocês vão conseguir participar. Para tudo tem um jeito aqui, porque nós estamos acostumados com esse tipo de inovações. Então, os estudantes que estão aqui com a gente, né, sempre dentro dessa proposta de internacionalização, de ser um centro universitário internacional, de unir diferentes culturas, de unir diferentes modos de pensar, a pluralidade que a professora Thais falou aqui, isso também é muito importante para a gente, as diversas áreas de atuação que a professora Mariana também traz aqui, as diferentes formas de pesquisa também, sabe, gente? Então, vejam a riqueza desse programa de monitoria e que se traduz aqui também no enfoque. Com essa quantidade grande de trabalhos científicos que a nossa área produziu, e é com muito orgulho que a gente fala isso, de pesquisas científicas com muita qualidade. E é muito bonito ver que esses estudantes passaram ali parte do ano pesquisando, sendo conduzidos por essas professoras e professores incríveis que a gente tem dentro da área de línguas e sociedade que fazem trabalhos de muita qualidade para vir dentro desse evento apresentar suas pesquisas. E tem mais, essas professoras aqui e todos os outros professores, eles não param por aí. Eles não param por aí. Eles guardam essas pesquisas com os estudantes e falam, vamos desenvolver um pouco mais agora para o próximo ano? Vamos fazer desse resumo expandido um artigo completo? Qual que é o próximo passo dentro dessa perspectiva de desenvolvimento acadêmico que a professora Thais falou aqui? Qual que é, para onde a gente vai além disso que nós fizemos? Eu tive uma estudante, tenho ainda, produzimos ainda juntas, que é a Ana Rosi, que também é representante discente hoje, dentro de um dos nossos cursos da área. E nós fizemos um primeiro trabalho que evoluiu para um segundo trabalho, que ela foi apresentar num dos maiores congressos de linguística, ela foi apresentar o trabalho dela. Todo mundo tinha certeza que o trabalho dela era uma conclusão de mestrado, e não era ainda nem um TCC, gente, olha que legal que é isso. Então, a gente vai trabalhando com muita qualidade com esses estudantes. E aí, então, ela foi indo. E aí, ela chegou o momento, olha, professora, agora eu quero pesquisar sobre outra coisa. E aí, então, veio a professora Daniele, porque ela começou a trabalhar com língua inglesa. Também ela terminou uma graduação, ela decidiu fazer outra. E aí, a professora Daniele foi lá orientar ela. Eu também agora sou co-orientadora dela, que ela está fazendo um trabalho em ensino bilíngue. Então, assim, tem aqui os tantos estudantes da professora Mariana, da professora Thais, de todos os outros professores que estão ali sempre trabalhando nessa perspectiva de evolução de pesquisa, porque também é muito importante para o bacharelado.
Se o estudante de licenciatura, ele estuda nesses vários campos, né, de atuação e principalmente dentro, né, das perspectivas de ensino, de didática, de currículo, claro que a perspectiva do estudante de licenciatura vai estar voltada para aí. Mas e o bacharelado? O bacharelado aqui não fica em segundo plano, gente. Pelo contrário, existem formas de atuação, existem aulas separadas em toda a área para que o estudante de bacharelado também tenha suas experiências, para que os monitores de bacharelado também construam as suas experiências a partir do contexto de bacharelado. E ali sim a gente tem uma pesquisa científica, porque se tem alguém que também pesquisa a vida toda, né, professora Mariana? É o bacharel. Porque ele está no mercado de trabalho, ele precisa pesquisar, né? Então, a professora Mariana estava contando aqui, né, essa experiência da estudante Thais, que trabalhando com tecnologia, estudando a partir de mediação tecnológica, que é o que funciona a EAD, ela abriu um canal no Instagram muito interessante, tem gente famosíssima que segue essa estudante porque ela traz lá algumas reflexões sobre teorias feministas e sobre história e sobre administração, que se não me engano é o curso que ela trabalha hoje. É muito legal. Então, gente, aqui é um espaço muito aberto para vocês. Nós acolhemos os desafios, nós vamos em frente sempre com vocês e venham para o programa de monitoria, para esse lugar tão interessante. Agora eu gostaria de deixar aqui as palavras finais para a professora Mariana e para a professora Thais. Bom, então, gente, quero agradecer muito essa oportunidade de estar conversando com vocês hoje, junto com as minhas colegas, professora Cris, professora Thais. Prazer sempre esse convívio que a gente tem diário na área de línguas e sociedade, e também com relação ao programa de monitoria. E faço mesmo o convite da professora Crisbelli, né? Venham para o programa, atentem para as salas do edital de monitoria que saem no final do ano para entrarem aqui conosco. Eu também faço minhas as palavras da professora Crisbelli, da professora Mari. Agradeço a todos vocês que estão aqui conosco nesse momento. E venham para a monitoria, venham pesquisar com a gente, venham para esse mundo da docência com a gente também. Se você é da licenciatura, venham para o mundo da docência. Se você é do bacharelado, venham aprender a fazer pesquisa, venham para a monitoria. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É isso aí, professoras e vocês que estão nos assistindo, que ficaram aqui essa 1 hora com a gente. Muito obrigada por essa oportunidade de contarmos um pouco sobre os processos de inovação e de internacionalização que nós temos aqui no nosso programa de monitoria. Até uma próxima!